Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas dentro da palavra de Deus. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, triste, porque é uma realidade que é constatada nos quatro cantos da terra, que apesar de todos os avanços, todas as conquistas que as mulheres elas conseguiram ao longo dos anos, ainda sofrem muitas vezes com a violência doméstica, a violência sexual. Muitas são vendidas como escravas, e quando nós olhamos para os países em guerra, para os países de extrema pobreza, a gente vai ver que essa realidade é bem maior. E isso gera em nós um sentimento de desesperança, de impotência diante dessa realidade. E a autora nos questiona justamente em relação a isso, porque ela pergunta: você crê que há esperança para a realidade dessas meninas e dessas mulheres? Você quer que há esperança para essas realidades, para que haja uma transformação? E o título do artigo, ele já é uma resposta para as nossas vidas. O título do artigo: Jesus, a esperança para meninas e mulheres, né? Um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Raquel Zarnotti. E Raquel, ela já fala, né? Ela já começa com esse questionamento, mas o próprio título do artigo já responde a essa pergunta. Realmente Jesus, ele é a esperança. Jesus é a única esperança para a transformação das nossas realidades. Nós iremos orar antes de mais nada, né? Antes de começarmos o nosso estudo. E hoje nós não estamos com a presença do nosso pastor. Nosso pastor, ele está de repouso, está de licença médica, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pela oração que fizeram em intercessão à vida do nosso gatinho, né? O pastor Robson está de licença médica, que ele fez uma cirurgia nos olhos, e as luzes aqui do estúdio, elas acabam machucando a visão. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, porque as orações foram ouvidas, o pastor está se recuperando bem, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas, queridos, naquele tempo bíblico, as meninas e as mulheres, elas sofriam, e muito sofriam, enfrentavam diversos desafios, bem maiores do que nós, mulheres do século XXI. As mulheres daquela época sofriam um desafio muito grande com relação ao seu gênero, desafios relativos à realidade, relacionados à realidade do seu gênero. Porque as mulheres naquela época não eram nem contadas. E os evangelhos, eles vão mostrar aqui várias ações favoráveis de Jesus em relação às mulheres, né? Em relação às meninas e em relação às mulheres, bem contrário ao costume daquela época. Eu costumo dizer que Jesus, ele quebrou paradigmas. Jesus, ele foi o primeiro a valorizar a mulher, a reconhecer a mulher como mulher. Então, naquele tempo, Jesus, ele se revelou com uma esperança para aquelas meninas, para aquelas mulheres, e Jesus se revela hoje como esperança para meninas, para as mulheres, para nós, para a nossa realidade. Jesus é a esperança, porque Jesus é a transformação das nossas vidas, e Jesus é capaz de transformar também a realidade que nos cerca. Então, apesar, querido, das conquistas que as mulheres conseguiram ao longo dos anos, a gente vai ver que muitas mulheres, muitas meninas ao redor do mundo, elas vivem sob a sombra da violência, do desrespeito, do desvalor, e são inúmeros os desafios. A gente vai ver que os jornais estão mostrando aí a violência que aconteceu, né? Aquela jovem, 3 dias de cárcere privado, o rosto todo desfigurado. Então as mulheres, apesar de tantas conquistas, elas ainda sofrem. Tanto em nosso país quanto ao redor do mundo, nos 4 cantos da terra, a gente vai ver mulheres sofrendo com violência, com desrespeito, com desvalor, mulheres sendo vendidas como escravas. E assim como Jesus, ele foi a esperança para aquela menina e aquela mulher daquela época, Jesus também é a esperança para nós hoje, E aí a autora diz aqui que a Bíblia, os evangelhos, eles apresentam Jesus como a esperança
para o povo perdido, Jesus como esperança para o povo que estava sofrido, Jesus para a esperança para aquele que estava sem esperança. E Jesus, ele é a esperança para nós hoje. E nós vamos ver que assim como Jesus foi a esperança para as meninas e mulheres daquela época, ele continua sendo a única esperança para a transformação da nossa realidade. E aí a gente vai ver que todos os evangelhos relatam as ações favoráveis de Jesus para esse gênero que era tão discriminado naquela época, que era a mulher. E aí ela destaca em especial o episódio da filha de Jairo e o episódio da mulher de fluxo de sangue. São dois episódios bem conhecidos, são dois textos bíblicos, duas passagens bíblicas bem conhecidas, e que todos os evangelhos relatam. Marcos, Lucas e João, eles fazem questão de relatar esse fato. Mas o relato de Mateus, ele é mais conciso, enquanto o relato de Marcos dá mais uma ênfase a esse assunto, e é justamente aonde nós estaremos baseando, pegando o texto para basear, por ser um texto mais detalhado, por ser um texto mais abrangente. Então, o fato dos três evangelistas narrarem essa história mostram que a caminhada de Jesus à casa da menina, da filha de Jairo, ela foi interrompida pela mulher. E aí a gente vai ver que essas duas histórias, elas estão entrelaçadas. E nós vamos ver que Jesus, ele se revela como a esperança para essa menina e como a esperança para essa mulher. Ambas já tinham gastado todos os seus recursos. Ambas já estavam já no fundo do poço, porque a filha de Jairo estava morta, né? Então, a família, apesar de todo o recurso, de toda a situação que tinha, apesar de ter acesso aos sacerdotes, apesar de ser líder, a filha de Jairo, ela vem a óbito. E a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia nos diz que ela gastou todos os seus bens. Então dizia o quê? Que a mulher, ela já tinha recorrido a tudo que podia recorrer para obter a sua cura. A gente vai ver que essa mulher do fluxo de sangue, ela teve 12 anos, né? Ali, nesses 12 anos, ela gastou todos os seus recursos. Para ter uma ideia, uma noção disso aí, a gente traz para nossa realidade. Às vezes, quando nós estamos enfermos, às vezes quando estamos com uma enfermidade e buscamos a cura para essa enfermidade, nós vamos em vários médicos. E gastamos tudo que tem em busca da cura, em busca da libertação dessa enfermidade. E nós gastamos muitas vezes nossos recursos, porque uma enfermidadezinha qualquer a gente já gasta e regasta com medicamentos que os médicos passam. Imagine um fluxo de sangue que causava uma anemia, né, muito grande, que causava um desgaste emocional, psicológico, físico. A gente vai ver que aquela mulher sofria de várias enfermidades, tanto psicológicas quanto a enfermidade física, que a debilitava muito. E em busca da cura, aquela mulher gastou todos os seus bens, é isso que a Bíblia diz, e não obteve a cura. E aí a gente vai ver que Jesus foi a esperança. A gente vai ver que Jesus foi a esperança para a filha de Jairo, que estava morta, e Jesus foi a esperança para aquela mulher que tinha gastado todos os seus recursos. Nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. A gente vai ver o que a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 5, dos versículos 21 em diante. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. E Jesus, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus foi com ele, né?
E foi com ele, e seguia uma grande multidão e o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. E então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entretanto, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. E disse-lhe que lhes dessem de comer. Queridos, esse texto, ele é muito interessante, porque ele apresenta aqui duas situações de completa desesperança, duas situações que parecem que não ter solução. E quando isso acontece, porque às vezes nós passamos por situações assim, não tem situações que parece que não tem solução? Não tem situações que você vai ao médico e o médico diz: olha, não tem cura. Não tem situações que você olha e não vê a luz no fim do túnel. Não tem momentos em nossas vidas que parece que nada vai dar certo, que nada dá certo? Quando isso acontece, qual a sua primeira reação? Quando isso acontece, qual a sua primeira reação? Às vezes a gente passa por situações assim. Eu lembro um momento em minha vida em que eu fui desenganada pelos médicos, né? Fui desenganada pelos médicos e o médico disse: olha, essa doença não tem cura. Não foi encontrada ainda uma cura para essa enfermidade. E eu recebi aquela notícia, e o primeiro momento é o de choque. Então a gente não acredita e a gente vai para outros médicos, a gente vai fazer exames, a gente faz exames aqui, exames ali e a gente constata a mesma coisa. Mas aí quando eu saí do consultório, a gente foi para uma churrascaria com o gatinho.
almoçamos. E apesar de eu gostar de um churrasco, esse churrasco ele estava com um gostinho meio amargo, porque ele estava misturado com as minhas lágrimas, porque as lágrimas começaram a vir. E aí eu lembro que eu liguei para as meninas na época, era a época de fita cassete, hoje não tinha a TV HD como a gente tem hoje, né? Então, era a época de fita cassete. Eu disse, meninas, aluguem uns filmes de comédia, vamos assistir uns filmes bem gostosos e vamos adorar o Senhor. E nessa época a gente estava na época do Vem Louvar, no mês dos jovens, e nós fizemos o 10º Vem Louvar da igreja. Foi o 10º Vem Louvar, ele ficou marcado em nossas vidas. E ali eu adorei ao Senhor. E nós adoramos e dissemos assim, Deus, por quê? Né? Porque às vezes a gente questiona isso. Por que servir a Deus? Por que buscar a Deus? Né? E aí eu fiz esse questionamento a Deus e eu tive a resposta de Deus. Servir a Deus porque Deus é Deus. Deus ele tem todo o controle das nossas vidas, todas as situações. E nós oramos ao Senhor, nós louvamos, nós fizemos um Vem Louvar bem gostoso, mas foi um louvor maravilhoso. Eu não estava em condições de dirigir, quem dirigiu o culto foi Jennifer, né, a minha filhota mais nova. Mas eu senti a ação de Deus em nossas vidas e posteriormente eu senti o cuidado de Deus muito grande por mim, porque Deus ministrou a cura de forma extraordinária na minha vida. Deus concedeu a cura e eu pude vivenciar esse cuidado de Deus, esse poder de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando agora. Eu não sei, sinceramente, o que se passa no seu coração, o que está se passando na sua vida, o que está se passando no seu lar, o que está se passando no seu casamento. Nós estamos no mês da família, nós temos visto tantas famílias sofrendo, tantas famílias perecendo. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas eu sei que Deus é a única esperança. Porque quando os médicos tiraram a minha esperança, eu busquei em Deus a solução. Eu fui pro joelho, eu fui orar, né? Eu fiz como Ezequias, Senhor, tu sabes que eu ando na tua casa, que eu ando nos teus caminhos. O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu errei? Mostra o meu erro, perdoa os pecados que eu cometi contra ti. Tantos pecados por pensamentos, por palavras, por ações. E se for da tua vontade, ministra cura na minha vida. E eu obtive essa cura do Senhor. E eu quero dizer para você que Deus ele é a esperança para a sua vida. Deus ele é a esperança para o seu casamento. Jesus é a esperança para a sua situação. Então rogue a Deus, busque a Deus e aguarde a resposta de Deus. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz aguarde, mas a resposta de Deus, ela sempre é a melhor para as nossas vidas. Ela sempre é melhor para as nossas vidas. Nós precisamos crer que em Deus há solução, que Deus é o Deus do impossível. Então, em quem nós temos depositado as nossas esperanças? Nós vimos aqui no texto que a mulher do fluxo de sangue, ela foi em busca de vários médicos, né? A Bíblia nos diz aqui, o autor faz questão de dizer, Marcos faz questão de deixar registrado que ela gastou tudo que tinha e ia cada vez de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres de Jesus, das transformações que Jesus fazia, de que Jesus dava cura aos cegos, que Jesus libertava os oprimidos. Ela ouviu falar que Jesus libertava os cativos ali com demônios, os endemoniados, que Jesus ele ministrava a cura, que Jesus ministrava a transformação. E aquela mulher disse, se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Fé. Fé. Como está a sua fé? Como está a sua fé? A gente vai ver o exemplo de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo era uma pessoa que estava, né, entre os religiosos. Jairo estava ali ministrando a palavra de Deus. Jairo estava como líder, né, porque ele era um dos principais, ele era líder da sinagoga. Ele estava ali no templo com livre acesso, mas ele percebeu, ele compreendeu que
e por ele mesmo ele não era capaz de fazer nada. E que a única pessoa que poderia restaurar a saúde da sua filha era Jesus. Você crê que Jesus pode restaurar o seu casamento? Você crê que Jesus pode te libertar e te dar a cura? Você crê que Jesus pode restaurar a sua situação? Você crê que Jesus pode restaurar a situação do nosso país? A situação das mulheres que vivem oprimidas, que são vendidas como escravas? Você crê? E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: você tem ido ao encontro de Jesus? Você tem ido ao encontro de Jesus buscar a solução, buscar a cura, buscar a restauração, buscar a transformação da realidade que você se encontra? Queridos, a menina e a mulher, elas não tinham nada em comum, é isso que a autora diz. E Jesus ele não vê as nossas diferenças. Jesus, ele não vê as nossas diferenças. Eu e você somos completamente diferentes. Mas assim como Jesus ministrou a cura na minha vida, ele pode ministrar na sua. Assim como Jesus transformou a realidade daquela menina e daquela mulher, ele pode transformar a sua realidade. Ele pode transformar a sua vida. E a autora nos diz aqui que a menina e a mulher não tinham nada em comum. Mas a necessidade de uma não impediu de forma alguma o agir de Deus em relação à necessidade da outra. A filha de Jairo era apenas uma menina que teve sua vida interrompida aos 12 anos de idade. Com a vida toda pela frente, aquela criança teve a sua vida interrompida aos 12 anos de idade. Já a mulher vivenciou muitos anos da sua vida, mas ela estava há 12 anos com a sua vida estagnada, com a sua vida parada, sofrendo há 12 anos. E aí a gente vai ver que uma tinha a vida toda pela frente, a outra, pelo sofrimento prolongado que tinha, já desejava a morte. Já desejava a morte. Não via mais sentido na vida. Porque que sentido tem ficar isolado da família? Porque a mulher, quando estava, naquela época, quando a mulher estava menstruada, ela era considerada impura. Então aquela mulher estava há 12 anos sofrendo com hemorragia. Então aquela mulher não tinha mais acesso ao seu marido, ela não tinha mais acesso aos seus filhos, ela não tinha mais acesso ao seu lar. Que perspectiva de vida tinha aquela mulher? Nenhuma. O psicológico, emocional daquela mulher estava extremamente abalado. Então a gente vai ver duas realidades completamente diferentes, uma com a vida inteira pela frente, porque a sua vida foi interrompida aos 12 anos de idade, e outra com uma vida estagnada, arruinada há 12 anos. Sofrendo há 12 anos. E aí a gente vai ver que a menina, ela pertencia a uma família de status, porque o seu pai era um dos chefes da sinagoga, enquanto a mulher, ela gastou tudo o que tinha para tentar se livrar daquela hemorragia, para tentar se livrar daquele fluxo de sangue, para tentar resgatar de volta a sua vida. A gente vai ver, queridos, que certamente os bens que aquela mulher tinha algum dia, a Bíblia não faz questão de afirmar que ela não tinha mais. E se aquela mulher algum dia teve algum prestígio, hoje ela era considerada desgraçada. Naquele momento ela estava considerada impura. Ela não gozava de prestígio algum. Então a menina, ela teve o pai para ir e interceder por ela, enquanto a mulher, ela teve que ir sozinha até Jesus. A menina, ela alcançou o favor de Jesus através da fé do seu pai. Já a mulher, por conta própria, por sua própria fé, ela alcança o favor de Jesus. Então, a família da menina, pela posição do pai,
tinha acesso às atividades religiosas, pois cabia ao chefe da sinagoga organizar os cultos. E a mulher, por ser impura, há 12 anos, ela não desfrutava mais desse privilégio. Ela não podia adentrar a sinagoga, ela não podia adorar a Deus. E de acordo com a lei, ela estava completamente exclusa dessa atividade. Mas, queridos, Jesus, ele não vê as nossas diferenças. Jesus, ele não vê as nossas diferenças. A necessidade de uma não impediu que Jesus atendesse à necessidade da outra. A gente vai ver que Jesus, ele parou tudo o que estava fazendo para ir até a menina. E isso acontece por quê? Porque a visão de Jesus não é limitada como a nossa visão. Jesus, ele não nos compara, ele não nos avalia. Ele não avalia quem tem mais ou quem tem menos condições de receber a bênção, de receber a cura. A visão de Jesus não é limitada como a nossa. Às vezes nós prejulgamos, às vezes nós analisamos quem merece receber, quem merece ou não ouvir falar de Jesus. A gente vai ver que aquele chefe da sinagoga, responsável pelos cultos, ele compreendeu que só Jesus era a solução. E a gente vai ver que aquela mulher, há 12 anos, sofrendo de fluxo de sangue, exclusa das atividades religiosas, também ouviu falar de Jesus e compreendeu que Jesus era a solução para as suas vidas. Tão diferentes e ao mesmo tempo tão dignas da atenção, da ação e do favor de Jesus em suas vidas. E às vezes, queridos, nós analisamos, nós pensamos, nós julgamos e nós achamos que algumas pessoas merecem mais Jesus do que as outras pessoas. E Jesus não tem essa visão limitada. A gente vai ver que quando Jesus estava ali na cruz, estavam 2 ladrões com ele. E aquele que reconheceu a necessidade de Jesus, ele recebeu o perdão do Mestre. Então Jesus, ele não tem a nossa visão limitada. Jesus, ele não nos compara, ele não avalia quem tem menos ou não necessidade, quem tem mais ou não mérito, porque a única esperança para a menina em situação de vulnerabilidade é também a única esperança para a mulher em situação de vulnerabilidade. E é também a esperança para o seu casamento, é também a esperança para a sua vida. Jesus, ele é a única esperança. Então, independente da sua situação, de sua história, da sua condição, Jesus, ele é a esperança. Ele é a esperança para a mulher solteira, para a mulher casada, para a mulher divorciada, para a viúva, para a enferma. Jesus é a esperança. E para quem está só, para aquela pessoa que vive só, Jesus é a esperança. Para aquela pessoa que vive na sarjeta, Jesus é a esperança. Para aquelas pessoas que estão nos presídios, Jesus é a única esperança. E Jesus é a esperança para aqueles que têm família e para aqueles que não têm família. Para a mãe e para a estéril. Jesus é a única esperança para qualquer mulher e para qualquer pessoa, independente da história, de quem ela é, de quais são os fatos, quais são os fardos que carregam, quais são as marcas que tem levado nas vidas. Jesus é a única esperança para as nossas vidas. E Jesus, ele não vê as diferenças. Jesus, ele não vê as nossas diferenças. Jesus não compara as nossas necessidades para ver quem tem mais ou quem tem menos necessidade. Jesus, queridos, ele nos vê individualmente. Jesus nos vê como pessoa. Jesus nos vê de forma individual. De forma individual é como Jesus nos vê. Então Jesus, ele nos vê individualmente. Jesus, ele não tem a mesma visão limitada que nós, porque Jesus nos vê individualmente. Jesus deu atenção à menina e Jesus deu atenção à mulher. Jesus agiu em favor das duas. Mas é interessante
o que o autor nota aqui, que as duas receberam, apesar de terem recebido a ação miraculosa de Jesus, a ação transformadora de Jesus em suas vidas, Jesus tratou as duas de forma individual, de acordo com a necessidade de cada uma, porque elas tinham necessidades diferentes, elas tinham realidades diferentes. A gente vai ver que a mulher, por causa da hemorragia, do fluxo de sangue, é isso que a autora coloca aqui, ela era considerada o quê? Impura. Ela não estava apta a conviver com a sociedade. Ela estava exclusa da sociedade. E ela não podia ir publicamente até Jesus. Então aquela mulher fez o quê? Ela precisou ir de forma furtiva. Ela precisou ir de forma mais discreta possível para que ninguém percebesse que ela estava ali. Ela se aproveitou da aglomeração, do apertar, né? Para ir de forma despercebida até Jesus. E a gente vai ver que ela toca na orla de Jesus. Ela toca na orla da roupa de Jesus. Então o ato dela estava baseado em uma ideia errada, né? Se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Mas a fé dela era verdadeira. E a nossa fé, ela precisa ser verdadeira. Nós não podemos duvidar. Deus está no controle de nossas vidas, em todas as instâncias, em todas as situações. Às vezes parece que não. Às vezes a gente está vivendo situações tão difíceis, que nós não vemos uma perspectiva de melhora, não vemos um clarear, nós não conseguimos enxergar a luz, né? Mas a luz é Jesus, a esperança é Jesus. E a fé daquela mulher foi verdadeira e ela alcançou a cura no mesmo instante. E aí depois, o que é que ela faz? Ela vai saindo de fininho. O texto diz que quando a mulher se revela, então significa que aquela mulher tinha saído. E Jesus falou, olha, quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem foi que tocou em mim? E aí os discípulos falam, Jesus, a multidão te toca, a multidão te aperta. E você pergunta, quem te tocou? Aí Jesus disse, olha, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Quando nós tocamos em Jesus, quando nós vamos até Jesus e quando nós vamos com fé, a gente obtém a resposta. Quando nós vamos com fé, quando nós tocamos em Jesus, as nossas vidas elas são transformadas. Então aquela mulher ela tocou em Jesus de forma furtiva, ela estava indo embora já, porque ela queria se esconder da multidão. Mas Jesus, queridos, olha como Jesus nos vê individualmente. Jesus, ele fez questão de expressar que dele havia saído o poder. Ele fez questão de externar para toda aquela multidão que ele havia curado aquela mulher. E por que ele fez isso? Porque, queridos, aquela mulher, ela precisava ser recebida novamente ao convívio social. E se ela saísse de forma furtiva, se ela saísse de forma despercebida, as pessoas nunca iam acreditar. Porque há 12 anos aquela mulher ia de médico em médico. A Bíblia nos diz que aquela mulher gastou tudo o que tinha. Há 12 anos que ela estava impura e diante de um histórico de fracasso constante. É difícil acreditar que simplesmente do nada ela tinha alcançado a cura. Pensa aí. A gente não julga, um histórico de fracasso, você já imagina assim, não vai conseguir, não é? Então aquela mulher há 12 anos, ela tinha um histórico de fracasso na sua vida. E Jesus precisava revelar àquela multidão que aquela mulher foi curada. Para que assim aquela mulher tivesse de volta a sua vida. Para que assim aquela mulher tivesse de volta o seu esposo, os seus filhos, o seu status de pessoa, para que ela pudesse cultuar a Deus na sinagoga, para que ela pudesse adorar o Senhor, para que ela pudesse conviver, né, e viver em sociedade. Então Jesus ele faz questão de externar à multidão que
ele ministrou a cura naquela mulher, que da sua vida saiu virtude, saiu poder. E a gente vai ver, queridos, que já a realidade da menina é uma realidade diferente. Já a realidade da menina é uma realidade diferente. Jesus é a nossa única esperança, porque apenas Jesus, apenas Ele sabe o que é que nós precisamos. E o agir do Senhor não é enlatado. O agir do Senhor não é enlatado, não é por atacado. É personalizado, é de forma individual. É isso que Zarnotti nos diz. Olha, Jesus é a única esperança para as nossas vidas, porque é só Jesus que sabe o que se passa no meu e no seu coração. Só Jesus sabe do que nós estamos precisando. E o agir de Deus, o agir de Jesus, não é um agir por atacado, não é englobado, é de forma individual para atender a minha necessidade e a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você tem ido até Jesus? Você tem buscado da fonte que é Jesus? Você tem buscado tocar na orla de Jesus, nas vestes de Jesus? Você tem buscado sentir a presença de Deus em sua vida? A gente vai ver agora, queridos, que por que o agir de Deus não é por atacado, mas individual. A Bíblia faz questão de mostrar agora aqui a história da menina. Jesus libertou aquela mulher há 12 anos com fluxo de sangue, fez questão de externar para todo mundo que aquela mulher estava curada, ela estava liberta da sua enfermidade, e agora Jesus, ele continua a sua caminhada em direção à casa de Jairo para encontrar a sua filha de 12 anos. E a filha de Jairo não estava no meio da multidão, mas a sua casa estava cheia de pessoas, a sua casa estava movimentada. Às vezes, quando acontece uma desgraça na nossa vida, uma desgraça no nosso lar, a nossa casa fica cheia de gente. E a filha de Jairo era uma figura pública, uma figura notória, porque era filha do líder da sinagoga. Era filha de um dos líderes da sinagoga. E aquela criança estava padecendo, estava morrendo. Então, a casa estava cheia. A casa estava cheia, a casa estava movimentada. E quando Jesus chegou ao local, Jesus encontrou pessoas chorando pela morte da menina. E aí, a autora coloca aqui que entre os familiares, os amigos, os vizinhos, também havia ali os pranteadores profissionais, aqueles profissionais que eram contratados para chorar nos velórios. Esse era um costume daquela época ali entre o povo de Deus. Então era um costume contratar profissionais para as atividades fúnebres. E aí entre os familiares, entre os amigos, entre os vizinhos, estavam ali também os pranteadores. Mas aqui, diferente do que Jesus fez com a mulher, diferente do que como Jesus fez com aquela mulher do fluxo de sangue, em que ele fez questão, a mulher vai saindo de fininho, Jesus fala, olha, quem me tocou? De mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela mulher constrangida, ela diz, mestre, fui eu que te toquei. E Jesus faz questão de mostrar que aquela mulher foi curada. E ele mostra isso para toda a multidão que o acompanhava. Mas aqui Jesus faz algo diferente, queridos. Aqui na casa da filha de Jairo, Jesus faz algo diferente do que ele fez ali no meio da multidão. Jesus preferiu que a sua ação não fosse conhecida do público. Jesus preferiu que a sua ação não fosse conhecida de todos que estavam ali. Não fosse do conhecimento dos vizinhos, dos pranteadores, dos amigos, dos chegados que estavam ali. Jesus apenas chama o pai da menina, Tiago, Pedro e João para presenciar o milagre. 4 pessoas. Jairo, que foi aquele que foi ao encontro de Jesus, aquele que teve fé. Pedro, Tiago e João. Eles puderam presenciar o milagre de Jesus. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus não curou a menina? Por que Jesus não deu a vida da menina no meio daquela multidão que estava dentro da casa da menina? Porque Jesus vê as nossas necessidades, queridos,
de forma individual. Jesus fez isso para quê? Para proteger a menina, cuja família tinha um certo destaque na sociedade. E Jesus quis proteger essa menina de ser alvo de curiosidade, de um querer pegar, de um querer tocar, de perguntar como foi aqui. A menina tinha 12 anos. Eram 12 anos. E Jesus não quis expor aquela menina. Então, ele devolveu a menina a vida, mas devolveu também à menina a oportunidade de vivenciar a sua vida de forma normal, como uma criança normal. Então, antes de realizar o milagre, Jesus diz, olha, ela está dormindo, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Ela está dormindo. E aí todos ficaram rindo de Jesus, né? E pensaram, e depois, quando a menina voltou à vida, eles imaginaram que a menina estava em coma, que estava passando por um período de coma, que o termo no Novo Testamento é usado para a morte, mas também pode ser usado para um sono profundo, né? E além disso, Lucas diz que o espírito da menina voltou, então a menina realmente estava morta, mas Jesus disse, olha, ela dorme. Porque Jesus queria devolver àquela menina, não só a vida daquela menina, mas a oportunidade de vivenciar a sua vida de forma normal. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus não só quer te devolver a vida, mas Ele quer te dar a oportunidade de vivenciar a sua vida de forma plena, de forma normal. Mas precisamos, queridos, ir com fé até Jesus. Precisamos deixar que Jesus opere o seu milagre, a sua transformação em nossas vidas. Então, Jesus, ele sabia que a menina estava morta, Jesus, ele sabia que iria ressuscitar a menina, mas ele precisava que os pranteadores, que os vizinhos, que os amigos considerassem apenas que aquela menina estava dormindo, para que aquela menina pudesse ter vida normal, né? Então, Jesus é a única esperança para as nossas vidas, porque Jesus, como a autora diz, ele sabe exatamente do que eu e você precisamos. E o agir de Jesus não é enlatado. O agir de Jesus não é por atacado. Jesus, ele age de acordo com as nossas necessidades. Jesus, ele age de acordo com as nossas necessidades. Ele agiu de acordo com as necessidades daquela menina. E ele age de acordo com as nossas necessidades. E ele faz isso, queridos, na hora certa. Na hora certa. Quando Jairo foi até Jesus, a sua filha estava à beira da morte, não estava ainda morta. Quando Jairo foi até Jesus, a sua filha estava morrendo e ele precisava de uma intervenção imediata de Jesus. Mas no meio da caminhada, a Bíblia nos diz que Jesus parou, porque a sua caminhada foi interrompida por uma mulher que há 12 anos necessitava de cura, de restauração, que há 12 anos estava sofrendo com fluxo de sangue. Aí a autora pergunta aqui, como você se sentiria se você estivesse caminhando com Jesus e Jesus parasse no meio do caminho para atender a outra pessoa? Vamos dar um exemplo aqui. Você está em casa, tem alguém na sua casa morrendo, e aí você sai em busca de socorro. E você vai até o socorro, e quando o socorro está vindo com você, alguém para. Alguém para. Vamos dizer que você foi atrás do SAMU, o SAMU está vindo buscar a ambulância, está indo para sua casa, e alguém para a ambulância e diz, olha, eu estou precisando também do tratamento que vocês podem dar. E aí a ambulância para atender aquela pessoa. Como você se sentiria? Às vezes, queridos, quando nós estamos passando por um problema, por uma situação, nós queremos a resposta imediata. Que a nossa situação ela é urgente, que nada pode ser feito antes de ser resolvido o nosso problema. Aquela menina ela precisava realmente de uma ação imediata, mas o trajeto que havia, né, havia uma mulher também que precisava de um milagre, mas o trajeto até a casa daquela menina, havia uma mulher também que precisava de um milagre, uma mulher também que não podia esperar.
e Jesus ele curou aquela mulher, ele parou para curar aquela mulher, e a Bíblia nos diz que o fato de Jesus Jesus não chegou atrasado na casa da filha de Jairo. Jesus ele não chegou antes do horário, Jesus chegou no tempo certo, porque Deus é o cronômetro do tempo, é o dono do tempo. O cronômetro de Deus não é igual ao nosso. O cronômetro de Deus não é igual ao nosso. Então Jesus agiu na hora certa, no momento certo, para a mulher do fluxo de sangue há 12 anos e para aquela menina que estava morta, para a filha de Jairo. Jesus ele foi a cura para ambos e ele foi essa cura na hora certa, no momento certo. Então, para nós, é isso que a autora nos diz, para nós toda e qualquer dificuldade, dor, sofrimento é uma questão de emergência. Nós queremos que a espera seja abreviada, nós queremos que a solução seja imediata, mas precisamos compreender que Jesus, ele não vive de acordo com o nosso cronograma. E esse é um desafio especial para nós, meninas e mulheres, porque nós temos a sensação de urgência. Nós temos a sensação de urgência. Quando, porém, nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando o homem pecou, a autora nos diz aqui que quando o homem pecou ali no Éden, já pensou se Deus tivesse o desejo que nós temos de urgência? Ele teria logo convocado uma reunião para resolver o problema do pecado, né? Ele teria ia implantar uma ação interventiva na hora. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele vai ao encontro de Eva, ao encontro de Adão, no finalzinho da tarde, como ele costumava fazer todos os dias. Então, queridos, a pressa é uma característica humana. A pressa é uma característica humana. Assim como Jesus agiu na hora certa em favor daquela menina, assim como Jesus agiu na hora certa em favor daquela mulher, Jesus ele vai agir na hora certa em favor da sua vida, em favor da minha vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia nos diz que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não age de acordo com o nosso relógio. Deus age na hora certa, no tempo certo. Basta você crer, basta você confiar na ação deste Deus maravilhoso. Na ação desse Deus maravilhoso. Então, enquanto espera, é isso que o autor nos diz, aprenda a ajustar a sua visão. E você vai ver a atuação de Deus na sua vida em todas as instâncias, em todos os momentos, em todos os detalhes da sua vida. Então aprenda a aguçar a sua visão, aprenda a olhar com olhos espirituais e você vai ver o agir de Deus, o cuidado que Deus tem por você, o cuidado, o zelo que Deus tem por mim, o cuidado que Deus tem por mim e por você. Então, concluindo, já concluindo o nosso estudo, o que Jesus fez na vida da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue é de fato tremendo, é de fato extraordinário. Aquela mulher que era considerada pela lei impura em decorrência ao seu sangramento, e aqueles que a tocassem também era considerada impura, então por isso ela não tinha contato com seus familiares, ela não tinha contato com ninguém da sociedade, porque aqueles que tocassem nela se tornariam também, segundo a lei, impuros. E aí Jesus permite que aquela mulher o toque. E o toque daquela mulher, quando Jesus é tocado, Jesus vai lá e toca em seguida a menina. Jesus, pela lei, teria se tornado impuro porque aquela mulher do fluxo de sangue o tocou. Mas Jesus não parou aí. Jesus não removeu da menina e da mulher aquilo que Jesus não parou por aí, né? Jesus não ficou estagnado porque aquela mulher o tocou. A Bíblia nos diz que Jesus removeu da vida daquela mulher e da vida daquela menina algo que as tornava impura, porque quando alguém tocava também em um morto,
também se tornava impuro, né? E Jesus, ele removeu isso aí. Jesus removeu a doença e Jesus removeu a morte. A menina e a mulher agora podiam afirmar com certeza, com convicção, que Jesus era a única esperança para as suas vidas. Eu posso afirmar com certeza e com convicção que Jesus é a única esperança para a minha vida e que Jesus é a única esperança para a sua vida. Então, queridos, creia em Jesus, busque a Jesus, vá até Jesus, vá com fé, ore ao Senhor, quebrante-se diante de Deus, peça a ação interventiva de Deus na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na restauração da sua saúde. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada, mas eu sei que Deus é capaz de transformar, que é capaz de restaurar. E a Bíblia nos diz que tudo quanto pedirmos no nome de Jesus, crendo, nós receberíamos. Crendo, nós receberíamos. Então, para guardar no coração, queridos, eu deixo para você o que está escrito em Salmos, capítulo 33, versículo 20, que diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa esperança, queridos, ela está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor Jesus. É o nosso auxílio, nosso escudo, nosso protetor, aquele que pode transformar a qualquer realidade, seja ela física, emocional, espiritual. Não sei qual é o caos que a sua vida está passando, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu sei que a nossa esperança, ela precisa estar firmada no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Então, tenha isso guardado no seu coração. Salmo 133, versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. E Ele espera no Senhor porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de refrigério, uma semana abençoada na presença dEle. Que o Senhor Jesus, Ele restaure todas as áreas da sua vida que precisam ser restauradas. Que o Senhor Jesus te conceda bênçãos sem fim no seu lar, na sua vida, no seu casamento. E, queridos, vamos continuar orando. Juntos em oração, nós somos mais fortes. A palavra de Deus nos diz, que a oração dos justos, ela pode ir muito em seus efeitos. Então, continue a orar. Busque a Deus. Vamos continuar orando. Juntos em oração, nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.